Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar o curso de cálculo numérico. Vamos continuar a falar sobre métodos para aproximar raízes de funções, os zeros de funções. Só que a partir dessa aula a gente vai começar a falar sobre métodos de ponto fixo. Enquanto nas últimas aulas a gente falou sobre métodos iterativos. Tá? Então, antes de mais nada, o que é que significa um número real ser um ponto fixo de uma função? Então, imagina que a gente tem uma função f de x, certo? A gente vai dizer que x0 é ponto fixo da função de f de x, se quando a gente substituir o x por x0, o resultado que a gente obtiver for o próprio x0. Beleza? Então, x0 é ponto fixo se f de x0 for igual ao próprio x0. Vamos ver um exemplo. Um exemplo simples. Digamos que a gente tivesse aqui a função f de x igual a menos 2x mais 9. Essa função tem ou não um ponto fixo? Para a gente ver se ela tem um ponto fixo, a gente tem que resolver a equação f de x igual a x. Certo? F de x igual a x. Então, o que é que fica aí? Vai ficar menos 2x mais 9 igual a x. Passa o menos 2x para o outro lado. Vai ficar 3x igual a 9. Portanto, o x vai ser igual a 3. Quer dizer que 3 é um ponto fixo para essa minha função. E realmente, se eu calcular f de 3, o que é que vai dar? Vai dar menos 2 vezes 3 mais 9, menos 6 mais 9, deu 3. Tá? Então, essa função tem um ponto fixo. Beleza? Nem toda função tem ponto fixo. Como, por exemplo, essa outra aqui que a gente vai ver. F de x igual a x mais 1. Essa função não tem ponto fixo. Se a gente fizesse f de x igual a x, aí a equação que iria ficar ia ser x mais 1 igual a x. Iria cancelar o x com o x, e ia dar 1 igual a 0. Que é absurdo, obviamente. Então, essa função aí não tem nenhum ponto fixo. Certo? É uma função sem pontos fixos. E como é que funciona o método de ponto fixo? Um método de ponto fixo, Não é um único método de ponto fixo que existe. Ele funciona da seguinte forma. Então, vamos fazer aqui, método de ponto fixo. A gente vai fazer o seguinte. O que a gente quer achar é uma raiz da função, Então, a gente quer determinar um número R, um número real R. Então, a gente queremos encontrar um número R nos reais, tal que f de R seja 0. Certo? Então, a gente vai tentar transformar esse problema de achar uma raiz da função em um problema de achar um ponto fixo de uma outra função, certo? Então, a gente vai introduzir, Então, considere uma função auxiliar. Vamos chamar φ de x, que tem a seguinte propriedade. Quando R for uma raiz de f, ou seja, f de R igual a 0, quando isso acontecer, então, também acontece de R ser um ponto fixo da função φ, certo? Então, a gente vai transformar o problema de achar uma raiz da função f no problema de descobrir quem é um ponto fixo da função φ. A gente vai ver que existem técnicas para achar pontos fixos de funções a partir de aproximações sucessivas, certo? Como é que vai funcionar isso? A gente vai começar com uma aproximação inicial para o ponto fixo, no caso, a raiz, Como é que a gente tem que fazer? A gente vai escolher um ponto que vamos supor que é um certo x0. Esse ponto é a gente que escolhe, tá? Mas a gente não vai escolher ele na doida. Lembra que a gente sempre vai começar isolando a raiz. Então, a gente vai saber ao menos um intervalo
em que a função tem uma única raiz. Então, a gente sabe mais ou menos onde que essa raiz, ou esse nosso ponto fixo aí, vai estar. E aí a gente vai definir uma sequência de aproximações assim. Ó. A gente vai dizer que o nosso x1 é o φ do x0, que o x2 é o φ do ponto anterior, do ponto x1, x3 é o φ do ponto anterior, e assim por diante. Com isso, a gente gera uma sequência xn de números reais, certo? Tal que xn é sempre igual à função auxiliar, que eu vou dizer daqui a pouco como que a gente acha, que é essa φ da aproximação anterior. Então, é φ de xn menos 1, certo? Para determinar quem que é a minha próxima aproximação, eu pego a φ e calculo na minha aproximação atual, certo? Só que aí tem um detalhe, né? Para quem já estudou alguma coisa sobre as sequências de números reais, a gente sabe que tem sequências que são convergentes e tem sequências que não são convergentes. Então, a gente fica aí com duas perguntas. Essa sequência, ela é convergente? Se ela for convergente, quem que é o limite? Então, qual o seu limite? São as duas perguntas mais importantes aí sobre uma certa sequência de números reais. Se ela converge ou não, e em caso de ela ser convergente, quem que é o limite? O que a gente vai querer é que o limite seja exatamente o nosso ponto fixo. Certo? Então, a gente vai produzir uma sequência de aproximações que vai ser convergente, ou seja, a cada iteração que a gente faz, a gente chega mais perto do limite, e esse limite vai ser o ponto fixo que a gente quer, ou seja, vai ser a raiz da nossa função original, certo? Agora, nem toda sequência dessa vai ser convergente, como a gente vai ver no exemplo que a gente vai resolver agora. Deixa eu apagar aqui, antes de mais nada. Beleza, então nosso exemplo inicial aqui da aula vai ser o seguinte. Bem, vamos olhar para a função f de x igual a x ao quadrado menos x e menos 20. Certo? A gente sabe já de antemão quem são as raízes dessa função. Sabe porque é uma função do segundo grau. Então, a gente pode determinar quem são as raízes usando a fórmula de Bhaskara, por exemplo, ou então usando aquelas regrinhas da soma e do produto das raízes, né? A gente sabe que o produto das raízes é esse número aqui, dividido pelo coeficiente de x ao quadrado. Então, a multiplicação das raízes dá menos 20. Por outro lado, a soma das raízes é menos esse coeficiente aqui, de x, sobre o nosso coeficiente de x ao quadrado. Então, a soma das raízes vai ser menos 1 sobre 1, né? Menos b dividido pelo a, então vai dar 1, certo? E o produto das raízes é c sobre a. É o coeficiente que não depende de x dividido pelo coeficiente líder, coeficiente de x ao quadrado. Então dá menos 20, certo? A soma é menos esse coeficiente aqui do x sobre o coeficiente de x ao quadrado. Então, quais são dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 20? A gente teria 5 e menos 4 como as raízes, certo? Beleza, então, como é que eu defino uma função auxiliar? Então, vamos fazer aqui, ó, função auxiliar. Eu tenho aí a raiz, né, que eu quero determinar. Beleza? Mas, como eu falei, a gente vai ter que transformar esse problema de achar quem é uma raiz de f em um problema de achar quem é um ponto fixo de uma outra função. Então, se eu quero achar um ponto fixo, eu tenho que resolver a equação φ de x igual a x, né? Então, uma forma de eu achar quem é a minha função original é eu vir aqui na fórmula de f e eu isolar o x, certo?
Se eu isolo o x aqui, o que é que eu vou obter? O que a gente vai ficar vai ser com x, certo? Igual a x ao quadrado menos 20. Essa é uma forma de eu isolar o x. Então, eu iria poder, por exemplo, dizer que essa aqui é a minha função auxiliar. φ1 de x, certo? Por exemplo, vamos chamar φ1 porque vai ter outra função auxiliar, certo? Também. Por que essa serve como uma função auxiliar? Por quê? Porque se eu substituir, ó, quem que é uma raiz aqui, certo? Uma raiz é 5, beleza? É 5. Se eu substituir por 5 aqui, vai dar 0 na f, mas se eu substituir o x por 5 na minha função auxiliar, certo? Aqui na minha φ1 de x, φ1 de 5 é quanto? φ1 de 5 é 25 menos 20 dá 5, ou seja, realmente 5, que é uma raiz da f, é um ponto fixo da função auxiliar, certo? Então, essa que é a ideia. Quando você isola o x assim, o que era raiz da f vira um ponto fixo da função auxiliar. Beleza? Beleza. Tem outra forma de eu isolar o x aqui? Tem. Tem sempre infinitas maneiras de a gente isolar o x. Qualquer outra maneira óbvia seria isolar primeiro o nosso x ao quadrado. Fica x ao quadrado igual a x mais 20. E agora tira a raiz. O x seria raiz quadrada de x mais 20. Certo? Claro que aqui só vai funcionar para x maior que zero, né? Então, a gente não tem como achar esse menos 4 aqui usando essa segunda função auxiliar, porque ela só vai produzir números maiores que zero. Beleza? Então, a gente tem essas duas opções aí para a função auxiliar. Vamos ver o que é que acontece com a sequência de aproximações, como eu tinha comentado ainda agora. Então, deixa eu apagar aqui para deixar mais organizado. Vamos começar assim. Ó. A nossa função φ1 de x, ela é x ao quadrado menos 20. E a φ2 de x, a outra função auxiliar, ela é raiz quadrada de x mais 20. Beleza. Tá bom. Então, vamos fazer uma tabela aqui e ver o que é que vai ficar. Quais os resultados que eu obtenho com a conta olhando para φ1 e para φ2? Lembra que a gente vai produzir a sequência de aproximações de que forma? Xn é sempre φ do valor anterior. Beleza? Então, digamos aqui que eu tenha uma certa aproximação inicial, que lembra que é a gente que escolhe. Vamos escolher ela suficientemente próxima de uma das raízes, né, do 5,5, que é um valor que pode funcionar para as duas. Lembra que aqui eu falei que não dava para pegar o menos 4, porque ela só gera números positivos, certo? Ela só gera números não negativos. Beleza? Então, vamos fazer assim. Vamos ver aqui quem é que seria x0, quem que seria x1. Vamos fazer isso algumas vezes. x2, x3, até o x4. Beleza? Vamos calcular isso com φ1 e vamos calcular isso com φ2. Vamos ver quanto que vai dar. Beleza? Então, a gente escolheu a aproximação inicial para ser 5,5. Então, esse aqui é o x0 para as duas funções. Agora, vamos sair calculando. Vamos pegar aqui a nossa ajudante, a nossa calculadora. Beleza? E vamos calcular. Quem é que seria o x1? Vamos escrever aqui. x1, ó, deixa eu escrever mais em cima para economizar espaço. x1 seria φ1 de x0, em um caso. No outro caso, x1 seria φ2 de x0. Então, quem é φ1 de x0? Vamos substituir aqui. φ1 de x0 vai ficar, ó, φ1 está aqui, está aqui em cima, é esse x ao quadrado aí menos 20. Então, a gente vai ficar com 5,5 ao quadrado menos 20.
Então, deu 10,25. Beleza? Então, a minha segunda aproximação aqui é 10,25. Vamos ver agora o que acontece com a φ2. Com φ2, agora eu tenho que usar a raiz quadrada de x mais 20. Beleza? Então, vai ficar... Vamos primeiro iniciar aqui com... Deixa eu apagar. Então, vai ficar 5,5 mais 20. E aí, agora, a gente faz o seguinte. A gente vai usar esse símbolo aqui, que é a raiz quadrada de índice y. Aperta o 2 agora para indicar qual que é a raiz. Beleza? Igual. Então, deu 5,0497,5. Então, arredondando para, digamos, 4 casas decimais, então vai ficar 5,0498. Beleza? 5,0498. Agora vamos para a segunda iteração. Então, como é que vai ficar agora? Eu tenho que vir aqui na φ1 e substituir agora. Quem é que é o x2, né, agora? x2, em um caso, vai ser φ1 de x1. No outro caso, x2 vai ser φ2 de x1. Então, a gente sempre calcula na aproximação anterior que a gente tinha calculado. Então, aqui eu vou ter 10,25 ao quadrado menos 20. Então, deu 85,0625. Tá? 85,0625. Beleza? Agora, φ2. Como é que vai ficar o x2 no caso da φ2? Então, eu olho para... Inicialmente, eu somo 5,0498 com 20. Aí agora eu tiro a raiz, vai ficar esse símbolo aqui e a raiz é de índice 2. Então, com 4 casas decimais vai dar 5,0049, só que é 7 aqui. Então, vai ficar 5,0050. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima aproximação. x3 vai ser quem? Em um caso vai ser φ1 de x2. No outro caso, x3 vai ser quem? Vai ser φ2 de x2. Sempre calculo a função auxiliar na minha última aproximação. Então, quem é que é o x3 no caso da função 1, da função φ1? Então, a gente vai ter x ao quadrado, então 85,0625 ao quadrado menos 20. Então, já deu 7.215. Então, 7.215 com 4 casas decimais. Aí a gente fica com... Bem, aproximadamente 7.215. Já nem interessa mais a gente determinar quem que seria o x4 aqui, porque já dá para ver que essa sequência aqui não está convergindo. Então, não é nem convergente, né? Muito menos está convergindo para a raiz. Então, não vai para 5. Que é o que a gente queria, né? A gente queria que ela convergisse para a raiz da função. Por outro lado, o que está acontecendo aqui com a φ2 está parecendo interessante. Parece que está convergindo para 5 realmente. Vamos continuar, vamos fazer mais uma vez. A gente vai fazer agora, ó. Abre aqui e soma 5,0050 mais 20. Fechou. Vamos tirar agora a raiz quadrada. Então, igual a... Arredondando com 4 casas decimais, já deu 5. Já deu 5 certinho. Vamos de azul ainda. Vamos de vermelho mesmo. 5,0000. Eu posso afirmar que a minha raiz está convergindo para 5. Que é o que a gente queria. Beleza? Então, como que eu vou saber, certo? Como saber se a função auxiliar que a gente escolher vai funcionar ou não? Bem, isso é o que o próximo teorema vai nos dizer. Beleza? Seja R uma raiz
da função f de x que está isolada em um intervalo I que é centrado na raiz, certo? Centrado na raiz. Isso significa que a raiz é exatamente o ponto médio desse intervalo, tá? Então, seja φ de x uma função... Deixa eu melhorar esse φ de x aqui, que ele está meio estranho. φ de x, uma função auxiliar certo? Para f de x em relação a um método de ponto fixo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se R é uma raiz da função f, então R também é um ponto fixo da função φ, certo? Então, significa que φ de R é R. Tá? Então, se φ e a sua derivada são funções contínuas nesse intervalo em I. Segunda condição. O módulo da derivada de φ, né, de φ de x, é menor ou igual que uma certa constante m, que é menor que 1, para todo x no intervalo I, certo? E a terceira condição é se o ponto inicial que a gente escolher, x0, pertencer a esse nosso intervalo I. Então, se essas três condições forem satisfeitas, então a sequência xn, que a gente definiu ainda agora, dada por xn igual a φ de xn menos 1, ela converge para a raiz R, para o ponto fixo R. Esse é um teorema que é mais avançado um pouco, a gente não vai demonstrar esse teorema aqui, a gente só vai ver o que é que dá errado em relação a esse teorema no exemplo que a gente viu. Então, esse teorema vai explicar aí para a gente porque para uma daquelas funções auxiliares a gente não teve convergência para a raiz, certo? Então, vamos começar com o caso que tinha dado certo, né? Qual foi o caso que deu certo? Foi com φ2 igual a raiz de x mais 20. Bem, eu sei que essa função aí, ela é φ2 de x, né, pessoal? φ2 de x aqui. Então, a gente sabe que essa função, ela é contínua onde? Ela é contínua para x maior ou igual a menos 20. Quem que é a derivada dela? φ2 linha de x. Quem que é a derivada dela? Vai dar 1 sobre 2 raiz de x mais 20. Então, tanto φ2 quanto a sua derivada são funções que são contínuas para x maior que menos 20. Beleza? Agora, onde é que vale essa parte aqui, ó, o item B? Onde é que eu sei que o módulo da derivada é menor do que 1? Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui, que a única coisa que interessa agora aí para a gente são as condições, né? Então, onde é que eu posso garantir que o módulo da minha derivada aqui é menor que 1? Então, se eu tiver 1 sobre 2 raiz de x mais 20 menor que 1, certo? Então, já
em módulo, né? Porque isso aqui é sempre positivo, eu não preciso me preocupar com o módulo. Então, se eu tento isolar essa raiz, isso aí vai dar a mesma coisa que raiz de x mais 20 maior do que 1 sobre 2, então maior do que 0,5, beleza? Elevando tudo ao quadrado, como eu já estou com um número positivo aí, isso aí vai me dar x mais 20 maior do que 0,25, certo? Portanto, isso aí me dá também que o x tem que ser maior do que 0,25 menos 20, ou seja, o x tem que ser maior do que menos 19,75. Então, para x de menos 20 em diante, a função e a sua derivada já são contínuas, e para x de menos 19,75 em diante, o módulo da derivada é sempre menor que 1, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na reta. Bem, aqui está o menos 19,75, certo? Beleza, então eu sei que dele em diante, dele aberto em diante, todas as condições A e B são satisfeitas, certo? A função e a derivada são funções contínuas e o módulo da derivada é menor que 1, certo? Onde é que o 5 está? O 5 era a raiz lá, né? O 5 estava aqui mais ou menos. Então, é possível eu escolher algum intervalo I que esteja com centro em 5 e inteiramente contido nessa parte aí que está preenchida? Sim, só é eu escolher, por exemplo, esse intervalo aqui. Qualquer intervalo aí que eu escolha que esteja inteiramente dentro desse intervalo que está preenchido, vai satisfazer essas duas coisas. Se eu escolho a minha aproximação inicial aqui dentro, certo? Desde que eu saiba, claro, que só tem uma raiz aqui, tá? Então, além de fazer essa análise, eu tenho que fazer aquela outra análise lá que a gente já fez na aula 4, sobre o teorema do valor intermediário, o sinal da derivada de f, essas coisas todas, tá? Então, se eu faço aquilo e faço essa análise aqui, então eu sei que se eu escolher qualquer x0 nesse meu intervalo, a sequência de aproximações vai convergir para a única raiz que está nesse nosso intervalo, certo? Então, por isso que deu certo com a função auxiliar φ2. Por que é que deu errado com a outra função auxiliar que a gente tinha escolhido? Então, vamos apagar aqui novamente. E vamos agora analisar com a função auxiliar φ1 de x igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 20, certo? Então, quem é a sua derivada? φ1' de x vai ser igual a 2x. Então, as duas funções são contínuas em toda a reta, certo? Mas onde que a derivada é menor do que 1. Vamos analisar isso agora aqui. Em módulo, se eu fizer módulo de 2x menor do que 1, isso aí vai dar a mesma coisa que módulo de x menor do que 1 meio. Ou seja, a distância do x à origem é menor do que 1 meio. Quer dizer que o x tem que estar onde? O x tem que ser menor do que 1 meio e maior do que menos 1 meio. O x tem que estar dentro desse intervalo aí. Vamos olhar agora na reta. Então, onde é que está esse nosso intervalo em que isso dá certo? Então, está aqui, ó, de menos 1 meio até 1 meio. Eu sei que a condição B é satisfeita. Onde é que está o 5? Onde é que está a raiz? O 5 está aqui, ó. Então, eu não tenho como fazer nenhum intervalo com centro em 5 que esteja inteiramente dentro desse intervalo aqui entre menos 1 meio e 1 meio, certo? Por conta disso, não tem como a gente fazer com que as três condições sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Não dá para a gente ter um intervalo que está com centro em 5, certo? E que satisfaça essas duas condições aqui, ó, A e B ao mesmo tempo. Não dá. Então, isso
mostra que não tem nenhuma garantia que a função auxiliar φ1 de x, quando a gente fizer a sequência de aproximações sucessivas, que ela vai convergir para a raiz 5. Por isso que deu errado. Beleza? Maravilha. Então, bem, no exemplo que a gente fez, as raízes da função já eram conhecidas, né? Mas, em geral, como a gente sabe, não é isso que acontece. Então, se a gente não souber quem é a raiz r, não tem como a gente escolher o intervalo i com centro na raiz, de modo que o ponto médio do intervalo seja a raiz. Então, a gente vai ficar um pouco mais maleável e vai permitir que esteja aproximadamente com centro na raiz. Ou seja, quanto melhor for esse isolamento da raiz, quanto menor for esse nosso intervalo inicial, quanto melhor isolada estiver a raiz, melhor vai ser a eficiência da aproximação. Mais rápido a sequência de aproximações vai convergir para a raiz. Beleza? Agora, antes de a gente ir para os exemplos, vamos só comentar aqui quais vão ser os critérios de parada que a gente vai usar. Então, vai ser da mesma forma que a gente fez no método da falsa posição. A gente vai usar dois critérios de parada. Vão ser duas precisões diferentes, certo? Então, vai ser uma precisão do tipo do comprimento do intervalo. Então, a precisão 1 vai ser para o comprimento do intervalo, vamos supor assim, e a precisão 2 vai ser aquela do módulo da aproximação. Então, se a gente chegar a um ponto que o módulo da nossa aproximação atual for menor do que ε2, encerrou o método. Beleza? Aqui não tem como a gente fazer a outra precisão de acordo com o intervalo que a gente está considerando, porque não é mais um método iterativo. O intervalo não vai ser diminuído a cada etapa. O que a gente faz agora é só ter uma nova aproximação. Então, a gente vai substituir aquela condição pela condição que eu vou escrever agora aqui. A gente vai olhar para a distância entre a aproximação atual e a aproximação anterior. Certo? Se essa distância aqui for menor do que ε1, encerre o método da mesma forma. Beleza? O que é que isso quer dizer, né? Não significa que eu estou já chegando, que a distância entre a minha raiz atual, a minha aproximação atual e a raiz exata é menor do que ε1, não. Mas eu não sei quem é a raiz exata, eu não tenho muito o que fazer. Então, se o método estiver já chegando perto da raiz exata, então a diferença entre a minha aproximação anterior e a minha aproximação atual vai ficando cada vez menor, certo? Então, se essa diferença ficar menor do que uma certa precisão que eu especificar, aí eu vou já admitir que eu estou perto o quanto eu quero da raiz, certo? Então, ao invés de eu olhar para o comprimento do intervalo, como eu fazia nos outros dois testes que a gente usou, nos outros dois métodos que a gente usou, a gente vai olhar para a distância entre a aproximação atual e a aproximação anterior. Beleza. Então, vamos começar aqui com o seguinte exemplo. A gente vai resolver dois exemplos agora para finalizar esse vídeo. O primeiro exemplo vai ser o seguinte. Prove que existe uma única raiz da função f de x igual a x ao cubo mais x mais 8 no intervalo certo, no intervalo de menos 2 até menos 1, certo? Em seguida, encontre essa raiz. Encontre-a com
com precisões de 10 a menos 3, certo? Então, as duas precisões com ε1 igual a ε2 igual a 10 a menos 3, usando algum método de ponto fixo. Então, eu vou ter que escolher o método de ponto fixo e vou ter que verificar que aquelas condições lá que a gente viu são satisfeitas pela função que eu escolher. Mas, inicialmente, eu tenho que mostrar que existe uma única raiz dessa função nesse intervalo. Então, aqui é o que a gente já viu na aula 4. A gente tem que usar o teorema do valor intermediário inicialmente. Temos que olhar para o f em menos 2. Quanto é que dá isso? Vai dar menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais menos 2, mais 8. Isso aí deu menos 2, que é menor que 0, certo? E o f de menos 1, por sua vez, dá quanto? Aí vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1, mais menos 1, mais 8. Então, deu 6, que é positivo. Então, a função mudou de sinal, certo? Mudou de sinal aqui, ó, no menos 2 ela era negativa, no menos 1 ela passou a ser maior que 0. Então, existe ao menos uma raiz nesse intervalo. Beleza? Como que eu faço para ver que existe exatamente uma raiz? Eu posso olhar para a derivada dessa função aí. Quem que é a derivada dela? F' de x vai ser 3x ao quadrado mais 1. Essa função é maior que 0 para todo x real. Então, a função é sempre uma função crescente. E se é sempre crescente, o sinal da derivada nunca muda, só pode existir uma raiz real. Então, existe exatamente agora uma raiz, uma única raiz. Então, a primeira parte já foi. Agora, a gente tem que dizer quem que vai ser a função auxiliar, beleza? Eu vou apagar agora aqui embaixo, para a gente escolher quem é a função auxiliar e verificar que aquelas condições do teorema que a gente acabou de estudar são satisfeitas. Então, deixa eu apagar também aqui em cima. A gente vai usar isso daqui a pouco, quando a gente fizer as iterações. Vamos levar isso aqui para cima, certo? E apagar também isso aqui que não precisa mais. Tá bom, então, uma ideia. A gente tem que isolar o x, certo? A gente tem que isolar o x. Então, lembra que no outro exemplo, deu certo quando a gente fez uma raiz quadrada, né? Quando se a gente simplesmente isolasse esse x aqui, talvez não dê certo, como não deu no outro exemplo. Então, a gente vai tentar fazer da forma que deu certo no outro exemplo, que é isolar o x ao cubo e tirar a raiz cúbica, certo? Então, como é que fica, né? Se eu tenho x ao cubo mais x mais 8 igual a 0, ou seja, o x é uma raiz para f, certo? Isola o x ao cubo, vai ficar x ao cubo igual a menos x menos 8. Tira a raiz cúbica de ambos os lados. Então, x vai ser raiz cúbica de menos x menos 8. Certo? Não tem problema nenhum ter esse monte de menos aí dentro da raiz, porque é uma raiz de índice ímpar. Então, quem que é a nossa função auxiliar? Φ de x. Φ de x vai ser raiz cúbica de menos x menos 8. De novo, como o índice é ímpar, essa função é contínua em todos os números reais. Ela é contínua na reta inteira, certo? Quem é a derivada dessa função? A derivada dela vai ficar assim. Ó. A gente pode escrever isso aqui como menos x menos 8 elevado a 1 terço. Então, filinha de x vai ficar, esse 1 terço aqui desce, vai ficar 1 terço vezes menos x menos 8 elevado a 1 terço menos 1, então fica menos 2 terços aqui, vezes a derivada do que está dentro aqui da minha base, que é
que é derivada aqui fica menos 1, né? Então, organizando isso aí, a gente vai ficar com menos 1 em cima sobre, embaixo fica 3 vezes menos x menos 8 elevado a 2 terços, certo? Então, onde é que essa função aqui ela é contínua? Ela só não vai ser contínua onde o meu denominador se anular, certo? Então, ela só não é contínua em x igual a 8, tá bom? Então, ela é contínua para todo x diferente de 8 não, desculpa, de menos 8, certo? Então, o que importa é no intervalo que a gente quer. Ó. A gente quer nesse intervalo aqui, entre menos 2 e menos 1. Tanto φ quanto a sua derivada são funções contínuas? Sim. Então, pronto, beleza. O que a gente tem que olhar agora é para onde que essa derivada aqui em módulo é menor do que 1, certo? Então, vamos lá. Se eu boto o módulo, o menos aqui eu posso me desfazer dele. Então, a gente vai ficar com... Lembra que está em módulo, tá? Além de estar em módulo, a gente tem esse 2 aqui no numerador. Aqui no numerador desse expoente. Tá bom? Então, isso também vai ajudar. Bem, se está em módulo, eu me desfaço do sinal de menos. Fica 1 sobre 3 menos x menos 8 elevado a 2 terços. Eu quero que isso dê menor do que 1. Vamos isolar a parte que tem o x, de modo que vai ficar menos x menos 8 elevado a 2 terços, certo? Maior do que 1 terço. Vamos agora tirar esse 3 aqui desse expoente. Então, a gente tem que elevar dos dois lados ao cubo. Quando a gente fizer isso, do lado esquerdo vai ficar menos x menos 8 ao quadrado. E do lado direito vai ficar 1 sobre 27. Beleza? Agora, vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, vai ficar a raiz quadrada desse negócio ao quadrado. O que vai restar vai ser o módulo do que estava dentro do expoente. Então, o módulo de menos x menos 8. E do outro lado fica maior do que 1 sobre raiz quadrada de 27. Beleza? Então, se menos x menos 8 em módulo é maior do que isso, a gente pode dizer que tem duas opções. Ou menos x menos 8 ele é maior do que 1 sobre raiz de 27, certo? Essa é uma opção. Ou menos x menos 8 é menor do que menos 1 sobre raiz de 27. O que é que significa isso, né? Nesse caso aqui da esquerda, do maior do que 1 sobre raiz de 27, se eu isolar o x, a gente vai ficar com o seguinte. Então, no caso da esquerda aqui, vai dar assim ainda. Vai ficar x, joga o x lá para o outro lado. Então, passou para cá e passou esse 1 sobre raiz de 27 para o outro lado. Então, ele ficou menor, beleza? Menor do que menos 8 menos 1 sobre raiz de 27. Esse é esse aqui do lado esquerdo. Ou, isolando o x aqui, eu vou ter x maior do que menos 8, certo? Agora, mais 1 sobre raiz de 27. Organizando, o que é que vai dar, né? Então, a gente vai ter ou o x é maior do que menos 8 mais isso, então é maior do que aproximadamente menos 7,81, aproximadamente, certo? Esse número aqui, ó, dá aproximadamente isso. Ou o x é menor, então é um ou outro, tá? Ou outro, um ou outro. Ou x é menor do que esse número aqui. Esse número é aproximadamente menos 8,19. Certo? Beleza. Então, deixa eu apagar essa parte aqui para a gente desenhar
a reta. E a gente vê onde que o nosso intervalo está nessa reta. Então, quais que são as regiões em que a derivada tem módulo menor do que 1? Então, vai ser do menos 7,81 para a direita, esse pedaço aqui todinho, ou do menos 8,19 para a esquerda, então é daqui para trás. Onde é que o intervalo da gente está? De menos 2 até menos 1. Bem, menos 2 está por aqui, menos 1 está por aqui. Então, eu tenho como, nesse meu intervalo aqui, eu escolher uma aproximação inicial que vai fazer com que o método do ponto fixo ele seja convergente com essa função φ aqui. Então, depois de todo esse arrudeio, agora a gente pode iniciar as iterações. Deixa eu começar apagando aqui. Apaga aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Apaga tudo, menos a φ de x da gente. Apaga aqui. Aqui também. Aqui também. E aqui. Então, vamos levar essa função aqui para cá. Vamos diminuir ela um pouquinho. Para ela caber aqui. Beleza. E vamos lá, então. O que é que a gente tem que fazer, né? A nossa iteração. O que é que a gente precisa dizer, além disso? Quem que é a aproximação atual da gente? A distância entre a iteração atual e a anterior, certo? E o módulo de f da aproximação atual, que são os dois critérios que a gente vai usar para saber quando que a gente pode encerrar o método. Quando o que ficar aqui ou o que ficar aqui for menor do que 10 a menos 3, certo? Mais uma vez, vamos utilizar arredondamento padrão com 4 casas decimais. Certo? Então, depois da vírgula, a gente vai considerar sempre 4 dígitos. Então, na iteração inicial, que a gente não fez nada ainda, quem que é a nossa aproximação inicial? A gente escolhe qualquer ponto dentro desse intervalo aqui. Vamos escolher o x0 como sendo menos 1,5, que é o ponto médio. Então, eu não tenho nada para calcular ainda aqui, porque eu só tenho uma aproximação até aqui, e agora aqui eu tenho algo para calcular. Quem é que vai ser o módulo de f de xn? Então, quem é que é f? Né? F é essa função aqui, x ao cubo mais x mais 8, substitui o x por menos 1,5. Então, a gente vai ter menos 1,5 ao cubo, mais x, então menos 1,5 mais 8. Deu 3,125. Não é ainda menor do que 10 a menos 3, então a gente vai continuar. Iteração 1, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha aproximação anterior e substituir aqui na φ, certo? x1 vai ser quem? x1 vai ser φ de x0, beleza? Então vamos ver como é que vai ficar. A gente vai ter, ó, abre aqui, deixa eu apagar primeiro, vai ficar menos x. Quem é x aqui? Quem é o x que eu vou usar? É o x0. Então vai ser menos 1,5. Vai ficar menos 1,5. Então é mais 1,5, menos 8. Fechou? E vamos tirar a raiz cúbica. Então deu menos 1,86625, etc. Como são 4 casas decimais que a gente quer, a gente vai parar aqui no 2. Como o dígito seguinte é 5, então vamos arredondar para mais. Então vai ficar menos 1,8663. Certo? Agora, qual que é a distância entre a minha iteração atual e a minha iteração anterior?
que é que a gente vai ter aí, né? Então a gente tem que fazer um menos o outro. Então a gente vai fazer menos 1,5, certo? Menos 1,8663. Então deu 0,3663. Então não está menor ainda do que a precisão que a gente queria. Vamos agora calcular quem é o módulo de f de x1 agora. Então substitui aqui, ó, em x ao cubo mais x mais 8. Vamos ver. A gente vai ter x ao cubo, então vai ficar menos 1,8663 ao cubo, beleza? Mais x, então é menos 1,866 mais 8. Então deu menos 0,37. Já que é em módulo, certo? Já que é em módulo, então fica com esse número aí só que positivo. Então vai ficar 0,3702. Nem esse estão menores do que a precisão. Então vamos mais uma etapa. Segunda etapa, o que é que a gente faz agora? A gente tem que pegar esse xn aqui, ó, esse x1 da gente, e substituir aqui. Quem é o x2? x2 é o φ de x1. Beleza? x2 é o φ de x1. Então, como é que vai ficar? Agora a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. Então, a gente vai inicialmente aqui abrir, vai ficar menos o x, então é menos isso aqui, então vai ficar mais 1,866 e 3, menos 8. E agora a gente tira a raiz cúbica direto, vai ficar menos 1,8305. Beleza? Marca aqui, menos 1,8305. Qual é a distância entre ele e o anterior? Então, menos 1,8305, certo? Igual. Então, mais, vamos botar logo assim, mais 1,8663. Tem 6 demais aí. Pronto, agora. Deu 0,0358. Então, vê que está diminuindo bem efetivamente, né? 0,0358. Massa. Tá bom, agora não está menor ainda do que a precisão. Vamos continuar. Quanto que vai dar agora aqui? Eu tenho que substituir na f. Então vamos ver. x2 ao cubo. Então vai ficar menos 1,8305 ao cubo. Menos 1,8305 mais 8. Então deu 0,0359 e aqui vem o 8, né? Então vamos arredondar para 0,0360. Nenhum desses dois está menor que 10 a menos 3 ainda. Opa, peraí que não está aparecendo, né? A calculadora ficou na frente. Agora sim. Então 0,0360 aqui. Então nem esse estão menores do que a precisão que a gente quer. Vamos continuar. Terceira etapa. Vamos voltar com a calculadora. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular quem é o x3 agora. Quem é o x3? x3 é o φ do x2. Então eu tenho que ir aqui no φ de x e substituir o x por menos 1,8305. Beleza. Então vai ficar menos esse cara. Então, vamos abrir. Primeiro, 1,8305 menos 8. Fechou. Tirei a raiz cúbica. Menos 1,8340 e depois, então, vamos arredondar aqui para menos 1,8341. Certo? Beleza. Agora, qual que é a distância entre esse e o anterior? Então, a gente vai ter... Vamos fazer
por exemplo, né, 1,8305 menos 1,8341. Deu, já que é em módulo, 0,0036. Beleza? E quem que é o f de xn em módulo agora? Vamos tirar de novo aqui, vamos deixar ainda a calculadora e vamos fazer a conta. Tem que substituir lá na f. Então vai ficar menos 1,8341 ao cubo, menos 1,8341 mais 8. Então deu em módulo 0,0039. Tira a calculadora só para a gente ver. 0,0039. Nenhum dos dois está menor do que 10 a menos 3 ainda. Mas está indo relativamente rápido, né? A cada iteração, o número de zeros aqui está aumentando. Está aumentando bastante depressa, então. Vamos para mais uma iteração e ver se vai dar certo agora. Quem que é o x? Quem que é o próximo x, né? Quem que é o x4? Vai ser o φ do x3. Então, o que é que tem que fazer? Volta com a calculadora. A gente tem que calcular o φ de menos 1,8341. Então, vai ficar... Abre aqui. Então, vai ficar 1,8341 menos 8, raiz cúbica. 4 cartas decimais, menos 1,8337. 8337. Distância dele para o anterior. Então, a gente vai ter 1,8341 menos 1,8337. Olha o que aconteceu agora aqui. Ó. Com 4 casas, a gente já vai ter 0,0007. Então, a gente nem precisa mais determinar qual é o número que vai ficar aqui. Nem precisa. Porque esse número que está aqui agora, ó, ele já é menor do que 10 a menos 3, que era uma das precisões que a gente tinha colocado. Então, já podemos encerrar o método e dizer que quem quer uma raiz aproximada para essa função aí, com essa precisão, é esse número aqui. Ó. Esse número, ele é o número que a gente estava procurando, certo? Então, esse aqui é o valor da nossa raiz aproximada, tanto da raiz aproximada da f, quanto do ponto fixo da função auxiliar φ, certo? Então, é assim que funciona um método desse tipo, um método que seja de ponto fixo. Eu ainda tinha outro exemplo para resolver hoje, mas a gente já está com mais de 1 hora de aula, então eu vou deixar esse exemplo para a gente resolver no começo da nossa próxima aula, tá? Em que a gente vai melhorar ainda mais o método de ponto fixo, que já é bem melhor do que um método iterativo, porque ele já é bem mais rápido, tá vendo como ele se aproxima mais rapidamente da raiz. A gente vai tentar melhorar ele mais ainda, beleza? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.